Olá, pessoal. Falando aqui de calorimetria. Então, é a área que estuda as trocas de calor entre corpos. Olha aqui, água quente de um lado, água fria do outro. Você misturou, houve uma troca de calor entre ambas e surgiu uma água morna, ou seja, com a temperatura média em relação às duas. A equação fundamental da calorimetria é a quantidade de calor está relacionada à massa do corpo ou substância pelo calor específico desse corpo e multiplicado pela variação de temperatura. Esse aí é chamado de calor sensível. É um calor que está relacionado à mudança na temperatura, mas não do estado. Aí temos também, complementando, a capacidade térmica. A capacidade térmica está relacionada à massa e ao calor específico, ao coeficiente C minúsculo. Também pode ser encontrado a partir da variação de temperatura e da quantidade de calor recebida, tá bom? Esse C maiúsculo que está aqui indicado. Então, tem substâncias que têm uma capacidade térmica maior que outras, ok? O sistema de medição de calorimetria, temos o internacional, que o trabalho é em Joule, a massa em quilograma, temperatura absoluta em Kelvin. Então, a caloria, o calor específico seria em Joule por quilograma Kelvin. E temos também o sistema usual, né, que a gente utiliza aí, na verdade, o caloria, grama Celsius. E aqui tem a relação entre eles, ou seja, a gente tem aí uma relação que uma caloria grama Celsius é igual a 4,18 10 a terceira joules por quilograma Kelvin. Então, nós podemos fazer algumas relações que 1.000 cal, é 1.000 calorias, né? Você pode fazer essa relação aqui embaixo, ó, vai ser igual a 4,18 4,186 joules, né? Lembrando que caloria pode ser representada, né? A definição é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 a 15,5 graus, ou seja, 1 grau. Então, essa relação é importante para a gente fazer algumas transformações de unidades. Aí temos o conceito de calor sensível, que nós falamos até agora. E existe também o calor latente, que é aquele em que há uma mudança de fase. Então, essas partes vermelhas do gráfico está havendo um calor sensível, um aumento de temperatura. Mas na parte azul, temos aqui a fusão e vaporização, não é mais o calor sensível, é chamado aí de calor latente, que tem mudança de fase. Aí vai ser a massa vezes o coeficiente do calor latente. Além disso, na tabela temos o calor, a capacidade térmica, né? Reforçando que pode ser massa vezes o calor específico ou a quantidade de calor sobre a variação da temperatura. Então, o gráfico dá para vocês visualizarem que nós temos uma, uma função linear, que é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, você vai ter, quando um corpo recebe calor, o Q é positivo. Então, ele vai ser crescente, como mostra o gráfico. E quando ele cede calor, ele vai ser decrescente. Então, você está perdendo calor, então a quantidade de calor vai ser decrescente. Então, uma reta é ascendente se o corpo ganha calor e descendente quando ele perde calor. Um princípio importante, mas não é uma lei, é que a soma algébrica das quantidades de calor trocadas até ser atingido o equilíbrio térmico por vários corpos, tecnicamente, ou melhor, termicamente isolados, é nula. Então, a soma das quantidades de calor trocadas, então,
um corpo cede calor, outro recebe. Os sinais são trocados. Essa soma sempre vai ser zero, nula. Aqui nós temos os equipamentos, calorímetros. Eles não permitem a troca de calor com o meio externo e eles são usados para verificar mais o calor específico de um determinado corpo. Então, a gente utiliza ele para fazer verificação do calor específico de um corpo. Então, a gente precisa isolar ele do meio externo, tá bom? E aqui nós temos uma pergunta, uma questão para a gente discutir. A eficiência do fogão de cozinha pode ser analisada em relação ao tipo de energia que ele utiliza. O gráfico a seguir mostra a eficiência. Então, você tem os fogões a lenha, esses primeiros aqui, em torno de quase 30%, fogão a carvão 30%, a querosene passou para 50%, a gás em torno de 55% e os elétricos 60%. Então, o que a gente percebe quando você analisa os itens? É que cerca de 2 vezes é a eficiência quando você tira o fogão a lenha para um fogão a gás, quase isso, né? E também o elétrico. Então, são equipamentos com maior eficiência. Então, quando você utiliza meios menos poluentes, né, você tem a chance de ganhar também em eficiência. E uma questão de cálculo que nós vamos trabalhar com vocês é essa questão que tem um gráfico. Você tem aqui uma quantidade de calor inicial, seria um Q0 de 100. E a gente quer saber o Q1. Quem é o valor de Q1? Quanto vale Q1? Então vamos usar a fórmula, né, Q é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A variação de temperatura aqui é de 0 a 10, né, o eixo X. Então você pode analisar. Primeiramente vamos analisar o com 100. Então vamos botar aqui, não sei a massa, não sei o valor do calor específico, melhor dizendo, do coeficiente, mas eu sei que vai sair de 0 até 10. Então você sabe, de 0 até 10 é os valores anteriores, tá vendo? Então, coincidentemente. Então aqui eu vou poder encontrar essa relação MC. Aqui 0 menos 10 dá 10, né? Então MC vai ser 100 por 10. 10. Então agora eu posso usar essa segunda parte. A primeira parte eu usei para resolver achar MC. A segunda parte nós vamos usar para achar o valor final, tá bom? Então o valor final vai ter que a gente vai ter um Q1 menos o valor de 100, né? Já que eu tenho começar essa segunda parte aqui, eu começo de 100. O MC que a gente já encontrou, já a gente substitui. Só que aqui a variação também é 10, né? Aqui a variação é 10, de 0 a 10. Então nós temos o quê? Q1 menos 100. O MC nós encontramos que era 10, então vai ser 10 vezes 10. Então colocando aqui para cima, Q1 vai ser 100. Esse 100 negativo passa positivo. Então nós vamos ter mais 100. Então o Q1 vai ser 200. No caso, 200 calorias, letra A. Então acabou que a gente fez em duas partes, né? Ok? Aqui as nossas referências. Até a próxima, pessoal!